Meus queridos, hoje é quinta-feira, quarto episódio, e hoje vamos falar sobre a palavra de ordem do Reino de Deus. Ou seja, para que eu consiga viver à vontade, eu preciso andar na verdade. Ok? Para que eu consiga viver à vontade, eu preciso andar na verdade. Entende? A verdade é como se fosse um caminho para nós. A verdade é aquilo que Deus estabeleceu nas nossas vidas. E se eu quero ver a vontade de Deus, eu preciso caminhar dentro da verdade. É só que existe uma certa dicotomia de conceitos, uma controvérsia. Porque uma coisa é verdade, outra coisa é realidade. O que é realidade? O que é verdade? Às vezes nós queremos ver em base de verdade ou a base da realidade. Entende? Né? Realidade é o que eu vejo. Verdade é o que está estabelecido. Eu posso querer viver na base do que é real para mim. Eu estou a ver que todo mundo está a correr para a esquerda. É a minha realidade. Mas se está estabelecido que o lugar certo é a direita, eu não vou caminhar conforme a realidade. Eu vou caminhar conforme a verdade. Isso é que nos faz viver na contramão do mundo. Às vezes as pessoas vivem pelo que estão a ver, o que é real. É verdade. Verdade são coisas estabelecidas, leis milenares, princípios que o próprio Deus já estabeleceu nessa terra. E o reino de Deus cumpre esses princípios. O reino de Deus existe antes de todos os reinos nesse mundo. Antes que os reinos fossem fundados, criados, antes que o mundo existisse, já havia o reino de Deus. E todas as leis, realidades, verdades estabelecidas no mundo são reflexos daquilo que é o reino de Deus. Porque Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança. Então a nossa forma de pensar não difere muito como Deus pensa. A única diferença é que Ele é divino e tem atributos únicos específicos, por exemplo, omnipotência, omnisciência, omnipresença. Ele é único, infinito, invisível, está em todo lugar ao mesmo tempo, omnipresença. Mas o que nós entendemos pela palavra é que se eu quero caminhar no reino de Deus, eu preciso entender qual é a verdade. E uma coisa sobre a verdade que eu sempre falo, meus irmãos, a verdade é só uma. Não existem duas verdades, não existe meia verdade. A verdade é só uma. Conseguem perceber? E se a verdade é só uma, eu não posso, sob circunstâncias algumas, decidir viver um caminho que não seja um caminho único estabelecido por Deus para que eu consiga desfrutar da verdade. Entende? Só há uma única verdade que Deus estabeleceu para a nossa vida e essa verdade existe e está, assim, clara nas Escrituras para nós. Então, às vezes, eu quero viver com base no que é real. Me movimentar com base no que eu sinto. O que é realidade às vezes? Realidade é o que eu estou a sentir. Eu tenho fome, a minha realidade. Certo? Mas a verdade diz que não sou do pão e água vive o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu tenho sede, é a minha realidade. Eu tenho medo, é a minha realidade. Mas às vezes o medo não é a tua verdade. Porque você é filho de Deus, você já não é escravo do medo. Você é nova criatura. Certo? Eu pequei, é a realidade. Mas eu já não sou pecador, é a minha verdade. Percebes, né? Eu falhei, é a realidade. Mas o que é a verdade? A verdade está estabelecida nas Escrituras. Nós temos a responsabilidade de entender quais verdades foram ditas ao nosso respeito para que consigamos viver o que Deus quer para cada um de nós. Não é sobre viver o que é real, é sobre viver o que é verdadeiro. A nossa realidade, e agora essa frase é importante, a nossa realidade precisa estar sujeita. A nossa realidade precisa estar sujeita à verdade da palavra. Eu não posso, você não pode viver sob circunstâncias alguma uma realidade que não seja reflexo da verdade. Há muita gente a viver realidades obsoletas, realidades falidas, porque são realidades que não estão sujeitadas à verdade. O que é verdade, para terminarmos? O que é verdade para vocês? Verdade é o ponto mais alto da vida humana. A regra mais como eu posso dizer, é a chave de ouro para se ter uma vida justa e agradável. Ok. O que é verdade para ti, brother? Realidade. Verdade é uma realidade. Verdade é uma realidade. Verdade pode ser uma realidade também, mas depende muito do tipo de realidade. A verdade é uma realidade das Escrituras. Só existe uma verdade. Sabe quando Adão e Eva foram tentados? Lembram, né? Qual era a verdade? Eu também não estava lá, mas a Bíblia nos leva até lá. Qual era a verdade? Não comam do fruto, Senão morreria. senão morrerão. Essa é a verdade. O que é que o diabo fez? Trouxe uma realidade. realidade. Ele mudou. Porque às vezes você não vai ver a verdade. Porque a verdade não é para ver. A verdade é para aceitar, crer e seguir. Na realidade vê-se. A realidade se vê. Exatamente. Mas existem realidades que estão aliadas com a verdade. Estão como verdade. Exatamente. Não vê-se, mas vive-se. Em resumo, verdade é só uma. Realidade são várias. Agora, nossa responsabilidade é entender qual é a verdade e qual realidade está alinhada com a verdade. Deus te abençoe.
Tem uma quarta-feira. É quinta já, né? Tem uma quinta-feira cheia de graça.